Comigo que eu te conto. Um dos maiores nomes da literatura brasileira. Você provavelmente já ouviu falar dele, mas bora entender por que ele é tão importante? Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo. Nasceu em São Luís, no Maranhão, em 1857 e viveu até 1913. Ou seja, ele já estava no Brasil no século XIX, quando o Brasil estava passando por muitas mudanças. Ele foi escritor, romancista e também jornalista, mas o que ficou conhecido mesmo foi a sua literatura, que era muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas na época. Azevedo foi um grande nome do naturalismo, que é um estilo literário que vai mostrar a realidade um pouco mais chocante. O autor acreditava que o ambiente e a hereditariedade determinava o comportamento das pessoas, ou seja, tu é o meio que tu vive. Ele não via o ser humano como alguém com livre-arbítrio, mas sim como produto das condições sociais em que ele vivia. Ele queria mostrar, sem enrolação, como a sociedade funcionava, ou melhor, ela desfuncionava. Suas obras eram cheias de críticas sociais e ele usava suas histórias para mostrar a desigualdade, a pobreza e a hipocrisia de um Brasil que ainda está se ajustando ali. A obra mais famosa dele é O Cortiço, que é um livro praticamente um soco no nosso estômago. No final das contas, Azevedo é um dos grandes nomes do naturalismo e deixou um legado literário muito importante. O retrato realista e cru das condições de vida das classes populares ainda trazem o Cortiço como super atual e importante. Ele não foi só um escritor, mas também um observador social que usou a literatura para questionar e provocar algumas mudanças. Ou seja, o Aloysio não era de ficar passivo, não. Ele usava a literatura para atacar a sociedade da época e mostrar uma realidade assim, sem maquiagem. Ele ajudou a formar o pensamento literário brasileiro, trazendo uma visão mais realista e chocante do que acontecia no país. Então, se você curte entender um pouco mais sobre as críticas sociais e a história do Brasil, ou só está afim mesmo de ler um bom livro, então continue com a gente que eu vou te contar um pouquinho mais sobre O Cortiço. O romance O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, se passa no Rio de Janeiro, no século XIX. Mais especificamente, em um cortiço situado no bairro Alvidor, que reflete as realidades das classes mais pobres da cidade. Esse espaço onde se aglomeram diversas famílias e pessoas de diferentes origens e condições sociais. É o cenário central da obra, serve como microcosmo da sociedade carioca da época. O cortiço, uma habitação coletiva e precária, é caracterizado pela superlotação, a falta de higiene e o convívio intenso entre os moradores, o que contribui para a criação de um ambiente de tensões e conflitos. Aloysio de Azevedo utiliza o cortiço como uma metáfora para a degradação humana social, expondo as condições subhumanas em que vivem os personagens, muitos dos quais pertencem à classe operária, imigrantes ou descendentes de escravos. A descrição detalhada do cortiço, com suas estruturas físicas detonadas e seu ambiente aglomerado, permite ao autor mostrar não apenas as dificuldades da vida na cidade, mas também as deparacidades sociais e as relações de poder que marcam a realidade brasileira no século. Dessa forma, o cortiço se torna um espaço simbólico de opressão e luta, onde os personagens são moldados pela dureza da vida e pelas ações de forças externas, com a pobreza, exploração e brutalidade social. Trazendo aspectos importantes da obra O Cortiço, que é representada pelos habitantes do cortiço, traz nessa obra problemas sociais e algumas mazelas, né? Várias questões sociais são abordadas nesse tema. E ela traz diversas problemáticas que abrangem e definem a convivência social daquela época. E várias características são trazidas, como, por exemplo, o papel da mulher na sociedade, o determinismo social, segregação, racismo, subjetividade. Um exemplo da perspectiva do determinismo social é quando o personagem do Miranda cogita não querer se separar de sua esposa, Estela, tendo conhecimento de que a mesma o traía,
com a visão de manter suas finanças e seus próprios bens, já que o matrimônio tinha uma raiz muito forte naquela época e tinha um peso também muito forte na sociedade, e influenciaria na imagem social dele, já que um homem separado, ou até mesmo uma mulher separada, era de forma mal vista naquela época. A desigualdade social também era muito gritante, trazendo também discriminação, precariedade advinda de políticas públicas inexistentes ou mal geridas, hipocrisia mascarada pela moralidade e pela ética imposta naquela época, o cerceamento dos valores, direitos e do livre-arbítrio social são características que se interligam formando o cenário da época. Calma. Situando o momento... Calma. Botou pra gravar no celular? Tu botou pra gravar? Sim, já botei. Tá. Vai. Situando o momento histórico que se caracteriza na época da obra O Cortiço, a gente tem o fim da escravidão, período pós-abolicional, onde muitas pessoas começaram a ter direitos à sua carta de alforria, né, comprando assim a sua liberdade, mas muitas ainda não tinham condições de adquirir essa carta e ficando assim à margem da sociedade, tendo que lidar de forma subjetiva e à mercê de quem tinha poderio e condições hierárquicas. Bom, alguns conceitos que a gente viu na disciplina de Fundamentos de Ciências Políticas que estão interligados com o livro Cortiço, eu vou falar para vocês agora. Bom, dentre muitos autores que nós vimos em sala de aula, eu achei interessante destacarmos dois, sendo eles Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. Bom, em Nicolau Maquiavel nós falamos muito sobre a questão da política, do poder, da ambição, moralidade e até mesmo traição. No livro Cortiço a gente vê isso fortemente quando até mesmo Dona Estela trai o seu cônjuge inúmeras vezes, ou quando João Romão, um cara ambicioso, que quer mais status, que quer poder, dinheiro, ele acaba atraindo a Bertoleza por um bem maior. Já em Thomas Hobbes, a gente vê muito a questão do homem ser um ser de desejo e um ser desconfiado. Bom, no livro Cortiço relata isso com muita frequência, quando até mesmo as pessoas não conseguem confiar uma nas outras, que quando confiam são traídas, que é o caso do senhor Miranda, que é traído pela sua esposa inúmeras vezes, e quando a Bertoleza é traída por João Romão. Bom, isso é um problema de fato, e o livro ele vem retratando muito isso, a questão da desconfiança e dos desejos. Normalmente as pessoas tendem a priorizar os seus desejos e as suas vontades, não importando o que isso vai causar em outras pessoas. Uns conceitos muito interessantes que podem ser interligados no fundamento de ciência política. Os sociais e políticos são questões de bem-estar social, políticas públicas e intervenções do Estado. O livro Cortiço ele foi escrito no auge por Aloysio Azevedo. O livro Cortiço ele aborda de forma romântica e naturalista contornos sociais e políticos da época, como pobreza, aumento populacional, urbanização desorganizada, miséria e o sexo como degradação. Mas afinal, seria o homem realmente produto do meio, da época e da raça? O livro é uma das obras mais marcantes do naturalismo brasileiro. É muito mais do que uma história sobre o cotidiano dos moradores de um cortiço carioca. Ele é um reflexo sobre a sociedade brasileira do século XIX. Aloysio Azevedo nos leva para um cenário urbano no Rio de Janeiro, onde o cortiço é descrito quase como um personagem vivo. Ele é decadente, vibrante e opressor ao mesmo tempo. Dentro desse espaço, conhecemos personagens que lutam pela sobrevivência. A obra traz um conceito central do naturalismo, a ideia de que o meio, ou seja, o ambiente que nós vivemos, influencia diretamente quem somos. Por exemplo, comportamentos que naquela época eram considerados imorais, Azevedo apresenta como consequências das condições desumanas. Com o Cortiço, Aloysio Azevedo nos convida a refletir sobre como as condições sociais afetam os mais vulneráveis e a necessidade de mudanças estruturais para combater essas injustiças. É uma obra indispensável para entendermos o passado e refletirmos sobre o presente. Sendo assim, Azevedo nos faz refletir quais as consequências dessa exploração para a sociedade, como as desigualdades moldam vidas e perpetuam injustiças. É o que te convido a descobrir, mergulhando na obra de Aloysio Azevedo.